de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, Sua Excelência, o senhor Renato Baima Archer da Silva. No cargo de Ministro de Estado da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, Sua Excelência, o senhor deputado Luiz Humberto Prisco Viana. No cargo de Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Sua Excelência, o senhor deputado Luiz Henrique da Silveira. Brasília, em 23 de outubro de 1987. Assinam os termos de posse o senhor Presidente da República, A TV Nacional passa a transmitir direto do Palácio do Planalto a posse conjunta dos novos ministros de Estado. O ministro da Saúde, Borges da Silveira, o novo ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique, o ministro da Previdência e Assistência Social, Renato Archer, e o ministro do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Prisco Viana. Ministro Renato Baima Archer da Silva. Ministro Luiz Humberto Prisco Viana. Ministro Luiz Henrique da Silveira. Neste momento, fará uso da palavra em nome dos ministros empossados, o senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, Renato Baima Archer da Silva. Júlio. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Dr. José Sarney. Excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, senhores governadores, senhores ministros de Estado, minhas senhoras e meus senhores. Me foi concedido o privilégio de, em nome dos ministros que hoje se empossam, dirigir-lhes a palavra. Há cerca de 2 anos e meio, honrava-me Vossa Excelência com a sua confiança ao confirmar-me no cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, criado pelo presidente Tancredo Neves. O exercício dessa função foi para mim uma experiência extremamente rica. Minha volta ao governo, depois de anos de marginalização compulsória, ocorria justamente à frente de um ministério por cuja criação propugnara, quando parlamentar, há mais de um quarto de século. Coube-me então, com grande satisfação, a grande satisfação de ser o veículo da realização do sonho de homens como os professores Leite Lopes, Haiti Musaché, Walter Oswaldo Cruz e Santiago Dantas.
Desafios diversos encontrei à minha frente. A informática, substituir a energia nuclear como grande tema polêmico e de implicações internacionais. Áreas totalmente novas, como a biotecnologia, os novos materiais, passavam a fazer parte das preocupações do novo ministério. Tais diferenças atestam o dinamismo do desenvolvimento científico e tecnológico, que nos coloca permanentemente novos problemas e propõe novas soluções. Mas por trás dessas mudanças, permaneceu e até se reforçou a minha convicção, hoje comprovada pelo exercício do cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia, que somente através dos instrumentos intelectuais e materiais que estas nos proporcionam, o Brasil logrará alcançar a posição que desejamos para ele no concerto das nações. Somente a posse dessas ferramentas nos dará o acesso aos bens e serviços necessários à nossa independência como nação e ao bem-estar do nosso povo. Penso, senhor presidente, que minha ação à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia o terá induzido a crer, espero com razão, que esteja preparado para as enormes tarefas da Previdência Social. Certamente, trago da função que exerci a consciência de que somente com o espírito aberto à mudança e com a capacidade de enfrentar as inovações de toda a natureza, colocando-as ao serviço da sociedade, podemos vencer os grandes problemas do nosso tempo. Foi também com o sentimento de uma grande responsabilidade que recebi e aceitei o convite de Vossa Excelência para chefiar a pasta da Previdência Social. O sentimento de responsabilidade, decorrência natural das tarefas do Ministério, é ainda acrescido pela circunstância de suceder nesta pasta a dois ilustres companheiros do meu partido, os ministros Valdir Pires e Rafael de Almeida Magalhães. Os dois responderam à sua exigência de que a Previdência deixasse de ser um encargo insuportável para a nação. Realizaram um trabalho verdadeiramente regenerador, restaurando sua credibilidade e introduzindo reformas de cunho moralizante notáveis que possibilitaram significativa melhora no padrão dos serviços prestados e na qualidade e quantidade dos benefícios. Sinto-me compelido a responder à vossa convocação, trazendo a experiência acumulada na vida pública e a paixão de quem começa. Para isso, conto com o apoio de Vossa Excelência e com a ótica renovadora que o meu cargo anterior necessariamente confere ao seu ocupante. A Previdência não é uma outorga do Estado, é um direito de todo cidadão, que para ela contribui não só através dos recolhimentos que efetua, mas, sobretudo, com o seu trabalho, fonte de toda a riqueza. Num país como o Brasil, em que os mecanismos da economia têm historicamente atuado de forma perversa, alargando o fosso que separa a ínfima minoria dos abastados da massa de pobres e mesmo de miseráveis, a Previdência deve contribuir para a correção das injustiças sociais. Não há país poderoso com povo fraco. Nem existe economia próspera quando a grande massa da população vive no limiar da pobreza absoluta. Essa verdade, tão evidente, não foi compreendida por aqueles que alegavam estar tratando de fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Coube a Vossa Excelência definir o social como prioridade absoluta. Cabe ao Ministério que me está sendo confiado uma parcela no esforço de cumprir essa opção. Senhor Presidente, somos um país que se transforma rapidamente na sua estrutura, acumulando experiências de reforma. O seu governo tem esta grande marca e ela legitima a sua importância na transição. Os problemas rurais e urbanos, educacionais e de saúde aí estão destacados e em debate na Assembleia Nacional Constituinte. A modernização clama pela responsabilidade da eficácia. Com esta visão, é que creio poder expressar, em nome dos ministros Borges da Silveira, Luiz Henrique, Prisco Viana e no meu próprio,
o sentimento comum de estarmos participando do início de uma nova fase da sua gestão, marcada pela vontade de reforçar a vinculação entre o governo e a sociedade. Por estas razões, percebo como extremamente desafiantes e por isso mesmo que difíceis as tarefas que temos pela frente. Pode Vossa Excelência estar certo, e falo também em nome dos colegas que hoje se empossam, de que não pouparemos dedicação e empenho para correspondermos à confiança com que nos honra neste momento. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor presidente da República, José Sarney. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Ulisses Guimarães, senhor presidente do Senado Federal, senador Humberto Lucena, senhor ministro de Estado da Saúde, deputado Borges da Silveira, senhor ministro de Estado da Previdência, Renato Baima Archer da Silva, senhor ministro da Ciência e Tecnologia, deputado Luiz Henrique da Silveira, senhor ministro de Estado da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, Luiz Humberto Prisco Viana, senhores ministros Roberto Santos, Rafael de Almeida Magalhães, Denis Schwartz, senhores ministros de Estado, senhor governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira, senhor governador de Santa Catarina, senhores parlamentares, meu caro Austragésio da Taíde, presidente da nossa Academia Brasileira de Letras, que eu vejo, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, eu desejo acentuar que as mudanças administrativas agora feitas pelo governo se destinam a criar um estreitamento maior e uma corresponsabilidade entre o Congresso e o Poder Executivo. Portanto, não há nenhuma solução de continuidade administrativa na substituição dos senhores ministros. Serão mantidos os mesmos programas, será mantida a mesma política e, sem dúvida, será mantido o mesmo dinamismo, a mesma dedicação, a mesma competência, a mesma probidade com que exerceram os seus cargos os senhores ministros Rafael de Almeida Magalhães, Roberto Santos e Denis Schwartz. A quem desejo agradecer pela colaboração inestimável dada ao meu governo. A dedicação, deflagração e sucesso de alguns programas que hoje beneficiam a sociedade brasileira. O ministro Rafael de Almeida Magalhães, com seu talento, com a sua inteligência, com a sua capacidade imaginativa e inovadora, realizou no Ministério da Previdência um trabalho de modernização. Um trabalho fecundo, um trabalho de profundidade, que será, naturalmente, e essa é a determinação do presidente, transmitida ao ministro Renato Archer, de continuidade, para podermos ter
uma previdência racional e racionalizada para melhor atender a população brasileira. Disse ao ministro Renato Archer: o senhor vai ocupar um cargo que toca a todos os brasileiros, porque desde o nascimento até a morte, toda a população brasileira está envolvida com a Previdência Social. Portanto, é um posto de extrema importância. Agradeço mais uma vez a Rafael de Almeida Magalhães, a que quero juntar uma palavra também que é muito verdadeira, de uma velha amizade, e o quanto ele foi estimado e é estimado pelo presidente. Não só pelo presidente, pelo seu amigo José Sarney. Eu quero dizer que o professor Roberto Santos, que tem uma carreira política e profissional das mais importantes no seu ramo no Brasil, e também um nome respeitado no exterior como educador e como médico, muito se dedicou no Ministério da Saúde e realizou um excelente trabalho, dando continuidade às campanhas profiláticas e, ao mesmo tempo, no trabalho de reformulação de alguns órgãos, de dinamização de outros. Enfim, foi uma etapa importante do Ministério da Saúde. O professor Roberto Santos, além de todas essas qualidades, tem também uma qualidade que sempre lhe ressalto, que é a qualidade da sua integridade, da sua competência e do caráter ético com que sempre pauta as suas ações. Eu quero também ressaltar que o ministro Denis Schwartz, à frente do Ministério do Urbanismo e do Meio Ambiente, demonstrou uma grande capacidade de organização, uma grande capacidade de construir equipe e tornou o Ministério que começava a engatinhar no Ministério presente em todos os recantos do Brasil. Homem vocacionado para o Executivo, sem dúvida, prestou um grande serviço ao governo e conquistou a admiração do presidente pelo esforço continuado que fez à frente do Ministério. Tenho por dever, do próprio ritual desta solenidade, de também fazer uma saudação aos ministros que chegam. Dizer-lhe da minha confiança e que, sem dúvida, eles cumprirão esta missão com dedicação, competência e espírito público. Esta própria solenidade é uma demonstração inequívoca do amadurecimento político do Brasil, da normalidade da vida democrática, da substituição dos homens públicos em postos públicos, sem que isso signifique de nenhuma maneira qualquer fato fora da vivência democrática, em que a dinâmica da própria administração e da política exige de cada um de nós uma posição de uma constante presença nos postos em que a vida pública nos leva. Nunca no Brasil nós tivemos uma época de tantos desafios, um momento de tantas perplexidades,
e um estuário em que as dificuldades se juntam às esperanças. Época de transição. E toda época de transição é difícil. Muito difícil. E muitas nações, e a história de muitas nações nos dão o exemplo de quantos fracassaram nessa travessia. Felizmente, temos conseguido, ao longo desses 3 anos, enfrentar os problemas todos, superá-los, uns com mais sucesso, outros com menos insucesso, mas chegamos até aqui e vamos concluir o processo da transição democrática, que é o mais importante para o Brasil. Na mudança nestes dias em que tive a oportunidade de decidir sobre estas modificações, passei muitas madrugadas refletindo sobre o âmago da missão que me foi entregue ao assumir a presidência da República. E cheguei à amadurecida conclusão de que ela deve se centrar com todos os esforços na conjugação de todas as forças para que a democracia seja uma realidade vivida neste país e não uma esperança sofrida e fracassada no coração de todos nós. Há poucos dias, em companhia do presidente Luzinchi da Venezuela, trocávamos os dois experiências e confidências e testemunhos e chegávamos às mesmas conclusões que chegam hoje os governantes do mundo inteiro das grandes democracias, da tendência à ingovernabilidade dos grandes conjuntos, à dificuldade da manutenção de rumo preciso no momento de tantas mudanças e de tantos problemas para o mundo inteiro. E agora a tarefa nossa é a tarefa de dar estabilidade ao país, não permitir que essa estabilidade seja perdida. Em primeiro lugar, uma grande responsabilidade do Congresso. Senhores congressistas que estão vindo agora para o Ministério têm a função de significar e simbolizar esta corresponsabilidade, não somente de legislativo de um lado e executivo de outro, mas das responsabilidades de governo que devem ser partilhadas pelo Poder Legislativo. Saber das nossas dificuldades. Saber dos nossos problemas. E cada vez mais transformar o Congresso brasileiro num Congresso moderno, que não seja o Congresso do século XIX do discurso, mas o Congresso do século XX, do século XXI, o Congresso que tenha responsabilidade de governo, debruçado sobre os problemas, vivendo os problemas, ajudando a solucioná-los e, de mãos juntas, ajudando o nosso país. Em segundo lugar, nós temos que concluir o processo de votação da nova Constituição brasileira. A Constituinte, durante este ano inteiro, viveu as aspirações do povo brasileiro. E, neste instante, eu acredito e faço um apelo como presidente ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que nós, dentro do prazo previsto pela própria Assembleia Nacional Constituinte, nós tenhamos a Constituição do Brasil pronta para que o Brasil possa ter a sua lei maior para ser executada, cumprida e, ao mesmo tempo, que ela possa ser um instrumento de dinamização dos tempos modernos do país. Por outro lado,
nós temos que fazer que a retomada do crescimento econômico possa ser uma realidade. Temos que resolver o problema da dívida externa, que, a esta altura, começa já a prejudicar o país, porque, com as decisões corajosas que nós tomamos, nós conseguimos estancar as sangrias de nossas reservas, que se mantêm estáveis, e, ao mesmo tempo, nós conseguimos retomar o nosso ritmo do comércio exterior. E o Brasil precisa estar presente internacionalmente, afirmando-se como um grande país que ele é. Portanto, esse é um ponto importante. Um ponto importante interno, a retomada dos investimentos, a retomada da confiança. E tudo isto só pode ser feito, como eu disse, no dia 7 ao país, se nós tivermos estabilidade política. E para termos estabilidade política, temos que resolver o problema político. E agora, aqui, nós estamos dando uma etapa decisiva para a solução do problema político. Que, resolvido, os outros problemas serão encaminhados e serão também resolvidos. Eu quero dizer, finalmente, que com esta confiança, com este objetivo, os senhores deputados que hoje assumem os ministérios têm uma grande responsabilidade. Não somente da continuidade administrativa, como também da ligação maior do Congresso com o Poder Executivo. As palavras que o ministro Renato Archer proferiu, eu agradeço em nome de todos, pelo que representa de confiança no governo e no trabalho conjunto da equipe que todos nós estamos formando. E quero dizer que a base fundamental de quem governa é o espírito da lealdade, da confiança, da sinceridade. E é com esse espírito, com essa mensagem, que toda a nossa equipe deve sempre governar. Muito obrigado. O senhor presidente da República e os ministros Borges da Silveira, Renato Archer, Prisco Viana e Luiz Henrique receberão cumprimentos. Solicitamos a todos que aguardem as instruções do cerimonial para os cumprimentos. O senhor presidente da República e ministros empossados receberão os cumprimentos do presidente da Câmara dos Deputados e da Constituinte, do presidente do Senado, dos demais ministros de Estado e dos senhores governadores presentes.